Secretaria Municipal de Educação, CEMED Manaus, com o tema Pensamento Computacional, propostas de atividades desplugadas para o ensino fundamental. Eu sou a professora Margarete, trabalho na Divisão de Desenvolvimento Profissional do Magistério como formadora da Gerência de Tecnologia Educacional. É uma honra participar desse evento. Olá, eu sou a professora Lana Cristina, também trabalho na DDPM, na Gerência de Tecnologia Educacional. E hoje nós trouxemos para vocês uma proposta de atividades desplugadas do pensamento computacional. E antes nós vamos explicar o que é o pensamento computacional com a professora Margarete Cristina. Obrigada, professora Lana. Então vamos dar início à nossa oficina. Para iniciarmos, eu vou falar sobre o objetivo principal, apresentar o pensamento computacional para resolver problemas da aprendizagem na representação digital. Então, o que é o pensamento computacional? O pensamento computacional baseia-se em processos computacionais, sejam eles executados por um humano ou por uma máquina. Então, nós vamos apresentar os 4 pilares do pensamento computacional, que estão relacionados com processos computacionais, conceitos da ciência da computação inseridos no currículo escolar. E ele pode ser utilizado em qualquer área do conhecimento, que seja no ensino fundamental, que seja na educação infantil, no ensino médio, no ensino superior, mas que agora, nesta oficina, nós vamos apresentar somente para o ensino fundamental, no currículo do ensino fundamental. Então, agora, vamos falar sobre o primeiro pilar do pensamento computacional, que é o algoritmo. O algoritmo ele é utilizado pelos programadores, né, pelos cientistas da ciência da computação também. E o algoritmo, o que é o algoritmo? Ele é um conjunto de instruções necessárias para a solução de um problema. Ou seja, ele é uma sequência de etapas, o passo a passo. Por exemplo, o programador ele vai construir um projeto de um software. Então, ele tem aquela lista do passo a passo, como o programa pode funcionar para não dar erros naquele determinado software. Então, esse passo a passo que ele vai do início, meio e fim na construção desse software, o programador utiliza o pilar algoritmo. E também pode ser uma lista de etapas que permite contemplar o quê? Uma tarefa. Então, esse conceito no pensamento computacional, ele pode ser adaptado da ciência da computação para o currículo escolar. Então, a atividade, como podemos fazer a atividade compilar algoritmo com os nossos alunos do ensino fundamental? Utilizamos aqui um exemplo com uma aula do componente curricular de matemática que trabalha o sistema monetário brasileiro, que trabalha as 4 operações matemáticas, também a questão da logística, da lateralidade, da questão também do distanciamento. Então, o professor ele pode criar essa atividade através de tirinhas. Ele pode colocar todo o conteúdo que ele está sendo trabalhado no 4º bimestre, ou no 3º, ou no 2º, no 1º, dependendo de que bimestre ele esteja trabalhando com seus alunos, e pode trabalhar o pilar algoritmo como atividade com tirinhas. Temos aqui o exemplo dessa atividade, como comprar ingredientes para fazer uma lasanha no supermercado. Então, vocês podem observar que desde a primeira instrução ali necessária para a solução desse problema, que é comprar os ingredientes para uma lasanha, foi feito o quê? Uma lista de etapas, né? O passo a passo para até chegar, pegar o Uber, até chegar ao supermercado, fazer as compras, depois voltar do supermercado e até o lugar de destino, né?
Então, esse é um exemplo que nós trouxemos para vocês. Agora eu vou falar sobre o segundo pilar do pensamento computacional, que é a abstração. Então, os programadores, os cientistas da ciência da computação, eles envolvem a abstração de que forma? Eles filtram todos os dados, ignoram elementos desnecessários, que é essencial para escolher, né, os detalhes, ignorando se o problema seja mais fácil de ser compreendido, sem perder nenhuma informação. Ou seja, temos o exemplo aqui dos mapas, né, que tem vários softwares que fazem essa filtragem de dados sem perder nenhuma informação do nome de rua, dos bairros. Então, ali, quando o programador está construindo esse software, que ele vai ajudar as pessoas, né, em GPS, entre outros fatores, né, ele vai utilizar o quê? O pilar da abstração. E por quê? A abstração, o que é abstração? A ciência da computação tem a ver com o currículo escolar. Tem tudo. Então, pensamento computacional, ele traz informações para a nossa escola, num ambiente pedagógico, numa aula de geografia. Então, essa aula de geografia, ele pode utilizar o pilar da abstração como uma atividade que nós colocamos aqui. Bairro em que você mora ou trabalha. Como filtrar o nome de ruas com o Google Maps. Então, o aluno e o professor ali não tem o laboratório de informática para utilizar no momento, está sem a internet. Então, qual é a proposta de uma atividade desplugada que poderia utilizar o pensamento computacional com o pilar abstração? Então, o professor pode imprimir, né, ou pedir para os alunos observarem o bairro, o nome das ruas que eles caminham todos os dias, da casa dele até o destino que é a escola, fazer esse desenho e fazer a filtragem ali, utilizar a abstração para filtrar quais são o nome das ruas que estão ao redor ali da escola que eles estudam. Então, ele vai utilizar o quê? O pilar da abstração. Lembrando que esta oficina, ela é de atividades desplugadas, ok? Então, nós colocamos também aqui ali um tapetinho da área de programação, que foi uma formação nossa na DDPM, que os professores de geografia também eles aprenderam quais são as áreas ali do bairro, perto da CEMED. Se eles vão para a esquerda, para a direita, para trás, para chegar mais rápido naquela área da CEMED. Então, utilizou-se a matemática, utilizou-se o quê? A geografia e a ciência da computação. Por isso, aí nós colocamos também essa imagem, que foi uma atividade que teve bastante sucesso, porque os professores aprenderam como eles podem também utilizar materiais como TNT, cartolina, fitas decorativas, pode ser também material reciclado para trabalhar matemática, geografia, e também vai envolver o quê? A resolução de problemas e a criatividade, o raciocínio lógico entre os seus discentes. Agora vamos falar sobre o quarto pilar do pensamento computacional, que é a decomposição. Então, na ciência da computação, os programadores, né, também, eles utilizam a decomposição quando ou um software, né, ou o sistema operacional
que eles identificam aqueles programas que estão com bug, que está com um problema bem complexo, está dando margem de erro em determinados problemas, e eles vão utilizar a decomposição para quebrar em pedaços menores e mais fácil de gerenciar. Então, por que trazer o pilar da decomposição para o currículo escolar? Como fazer dessa forma? Então, dentro de uma atividade desplugada, temos o exemplo aqui de uma atividade sem o uso de recursos tecnológicos, que é a atividade de língua inglesa, que é uma aula sobre a história do Halloween lá dos Estados Unidos, e explicar para os alunos como eles podem, o que eles precisam ser feito para criar um desenho de uma bruxa do Halloween, sobre também como decompor as bruxas, né? Como fazer com que elas estejam divididas em menores pedaços, para saber também classificar o formato do rosto, procurar semelhanças entre as bruxas, se elas têm dente, se não tem dente, o nariz, os olhos, a boca. Também usar as características de uma nova bruxa, eles podem também criar uma nova bruxa. Também eles podem fazer com que a bruxa, de forma socializada, né? Ele pode também mostrar, olha, eu fiz esse modelinho aqui, criei essa bruxa aqui do Halloween, e pode socializar com os colegas da sala de aula. Então, a decomposição, ela pode ser utilizada também em todas as áreas do conhecimento na escola. Então, não só na língua inglesa. Então, fizemos aqui um exemplo dessa atividade que os alunos eles podem utilizar essa atividade sem o uso do computador, sem o uso da internet, com conceitos da ciência da computação. Então, aqui nós temos o quarto pilar do pensamento computacional, que é o reconhecimento de padrão. Então, os conceitos da ciência da computação é que o reconhecimento de padrão, ele é uma identificação de aspectos comuns nos processos, encontrar o padrão ou os padrões que podem ajudar na solução. Eles também são dados que se repetem. Por exemplo, o programador, quando ele faz aquele programa de reconhecimento de faces, quantas faces vocês acham que ele utiliza para fazer aquele programa para reconhecer face nos celulares? Ele tem que tirar capturar uma imagem, 2 imagens? Nossa, ele faz várias capturas dos lábios, do nariz, dos olhos, da sobrancelha, das orelhas, dos estilos, né? De face. Tem pessoas que têm as faces mais gordinhas, outras mais magrinhas. Então, são várias capturas, são várias fotos para poder unir, né, todos esses dados para fazer o reconhecimento. Então, é dessa forma que nos celulares faz esse reconhecimento da face. Então, todo esse trabalho que o programador tem da ciência da computação, que ele faz várias capturas de imagem. E o que o reconhecimento de padrão ele tem a ver com a área da educação? Então, o pensamento computacional trouxe essa adaptação, esse alinhamento para as escolas também, para o currículo escolar. E nós trouxemos aqui, continuando ali aquela aula que nós falamos da decomposição, a aula do Halloween, do professor de língua inglesa, por exemplo, podemos também trabalhar essa aula com o professor de artes, que ele pode utilizar esse reconhecimento de padrão. O que todas as bruxas têm em comum? Quais características são semelhantes entre bruxas de determinado grupo? Exemplo, todas as bruxas têm rosto enrugado. A bruxa tem nariz grande. A bruxa não tem todos os dentes. Então, são algumas características das bruxas. E daí ele pode fazer
o reconhecimento dos dados que se repetem no rosto da bruxa. E pode também expandir em desenhos, pode também socializar os alunos com as outras salas de aula e também pode ser uma adaptação do conceito da ciência da computação no componente de artes. Então, aqui são as nossas referências. Nós utilizamos esses conceitos, esses 4 pilares do pensamento computacional com Christian Brackmann, que ele é um pesquisador brasileiro e que ele trouxe o pensamento computacional com atividades desplugadas, sem utilizar os recursos tecnológicos, sem utilizar a internet para as escolas públicas do Brasil. Então, a pesquisa dele é muito bom vocês lerem essa tese do Christian Brackmann para entender mais e mais sobre o pensamento computacional. Temos também a Wing, né, Jonette Wing, que também fala sobre o pensamento computacional. Aqui no programa E, que tem várias atividades de pensamento computacional. E também aqui o Computer Science Unplugged. Também tem várias atividades para vocês baixarem e trabalharem com os seus alunos. Bem, agora chegamos ao final da parte teórica e vocês terão a oportunidade de baixar as atividades do pensamento computacional. Vocês podem apontar a câmera do celular para o QR Code agora. Agradeço por essa oportunidade aqui no SETA e nós da Secretaria Municipal de Educação de Manaus estamos à inteira disposição. E agora a professora Lana, ela vai apresentar as atividades do pensamento computacional desplugados, sem o uso do computador, sem o uso de internet, que qualquer um pode fazer, confeccionar e trabalhar na sua sala de aula com os seus alunos. Muito obrigada. Olá, amigos! Agora nós vamos continuar com a nossa oficina com a parte prática, onde nós vamos desvendar aqui os 4 pilares do pensamento computacional. Nós vamos começar pelo algoritmos, depois vamos partir para a abstração, logo vamos para a decomposição e reconhecimento de padrão. Agora vamos ao pilar algoritmo, onde nós iremos organizar, né? Lembrando o que a professora Margarete falou antecipadamente, né? O que seria algoritmo? Onde nós vamos começar a organizar os ingredientes de uma lasanha de carne. Então, o algoritmo é um conjunto de instruções claras e necessárias para a solução de um problema. Então, nós temos aqui 2 envelopes, né? Com tirinhas. Um deles é assim: como nós vamos comprar os ingredientes para fazer a lasanha. Então, vocês podem perceber que, queira ou não, nós já trabalhamos com o pilar do pensamento computacional. Nós temos aqui tirinhas que estão desorganizadas, onde você pode, ao ler, tentar organizar. Ao organizar essas tirinhas, nós estaremos exatamente trabalhando com o pilar algoritmo, onde nós estamos organizando, onde nós temos várias listas para tudo solucionarmos um problema. Então, ao vocês lerem essas tirinhas, nós vamos exatamente tentar organizar, pôr em ordem, porque o algoritmo é exatamente organizar um problema em pedaços menores. Então, dá uma visualizada aí e vamos tentar ver qual seria a ordem de pôr essas tirinhas. Logo, nós estaremos trabalhando com o pilar algoritmo. Então, vamos lá. Vamos agora trabalhar com o pensamento computacional algoritmo, onde nós vamos pegar a lista que vocês leram, as tirinhas, e pôr na ordem, né, para exatamente fazermos a resolução do problema, que é comprar os ingredientes para a lasanha. Vamos observar agora a ordem certa? Bom, conseguimos concluir a nossa receita. Colocamos em ordem as tiras, fizemos todo
o que deveria ser feito, as partes menores, para poder ter a resolução do problema. E com certeza a nossa lasanha vai ficar uma delícia. Agora nós estaremos trabalhando com o pilar abstração. Lembrando que a professora Margarete falou anteriormente, que nós vamos fazer a filtragem de dados e tirar as coisas desnecessárias, tá bom? Então nós temos aqui um mapa, né, e uma lupa, onde nós vamos usar o pilar abstração. Né? Você pode usar a abstração da seguinte forma: você vai começar a tirar as partes desnecessárias, mas não perde o teor, né, do pilar. Então nós temos um mapa que foi pego lá no Google Maps, porque a nossa atividade aqui é desplugada, tá bom? Imprimimos, vamos usar a lupa e você pode medir. Você pode fazer isso da seguinte forma: onde você mora, para onde você trabalha, ou onde você mora, para a escola que você vai. Então, esse espaço você pode medir pela lupa e exatamente nós vamos conseguir fazer esse trajeto da tua escola para a tua casa, da tua escola para o teu trabalho. E nós vamos conseguir abstrair esse espaço de quilômetros ou de metros em apenas uma folha A4. Mesmo assim, nós não vamos perder o teor do trajeto. Outra coisa bem interessante para nós observarmos é o seguinte: qual o melhor exemplo de abstração? É o nosso calendário. Nós temos 12 meses em uma folha A4 ou numa folha A3, onde nós temos ali 365 dias ou 366 dias, mas nós não perdemos o teor. Então nós conseguimos abstrair muitas coisas desnecessárias, mas continuamos com o nosso ano completo. Agora nós vamos ao pilar decomposição, onde nós vamos dividir a tarefa em partes menores para ficar mais fácil gerenciar. Então nós vamos ter uma atividade, essa atividade ela pode ser feita em qualquer componente curricular, mas nós vamos tratar aqui da parte de artes e inglês, porque estaremos trabalhando o assunto mesmo que a professora Margarete falou anteriormente, que é o Halloween, né, que vem exatamente lá dos Estados Unidos, toda uma história bem para ser utilizado em inglês. E a arte é exatamente os desenhos que vão ser feitos, né? Então, se você perceber até esse presente momento, gente, todos esses pilares do pensamento computacional nós utilizamos, só que nós não sabíamos, né, que era parte do pensamento computacional, dos pilares. Então, nós temos uma atividade aqui onde fala o seguinte: o que precisa ser feito para criar um desenho de uma bruxa na aula de Halloween? Vocês viram que nós temos aqui imagens de bruxas e como nós podemos fazer a decomposição para criarmos apenas um. Nós vamos exatamente ver as semelhanças que existem entre elas, né? Vamos observar, vamos ver quais as características que elas têm em comum e assim a gente pode criar uma, né? Não é preciso ser desenhista para fazer isso, né? Porque as bruxas elas sempre são meio uns desenhos assim não tão perfeitinhos e aí dá para criar. Esse material todo aqui, ele está lá no Drive e você pode pegar, imprimir e utilizar na sua aula. Então nós temos aqui, nós vamos classificar algumas coisas. Eu vou ler para vocês na atividade. Fala assim: classifique o formato do rosto. Então, se nós formos perceber, as bruxinhas elas sempre têm o mesmo formato. E aí nós já podemos utilizar esse aspecto. Depois tem as semelhanças. Qual é as semelhanças que ela tem, né? Você pode perceber que tem coisas em comum, né, no rosto dela. O nariz, a boca, a falta de dente, né? E aí nós vamos poder utilizar no nosso desenho. Depois nós temos as características a serem identificadas.
né? E logo abaixo as características identificadas para criar um novo desenho de uma bruxa. Então, nessa outra atividade, nesse espaço que temos maior aqui, nós vamos exatamente fazer o desenho de uma nova, né? Onde você vai perceber que nesse desenho você vai ver as coisas principais, as coisas que se identificam, as coisas que são parecidas, todos os aspectos que se parecem e podemos construir. O material você pode baixar, novamente eu repito, lá no Drive, e você pode utilizar na sua sala de aula com seus alunos. Agora nós vamos ao último pilar, não por ser o último, mas ele também é muito importante, que é o reconhecimento de padrões. Nós estaremos aqui, ele é um pouco parecido com a decomposição, mas é assim, vamos ver o que está se repetindo e vamos eliminar essa parte que se repete tanto, né, e fazermos chegar a um denominador comum, tá? Então vocês vão ter aqui duas imagens das bruxas e nós vamos ver o que está se repetindo. Dê uma olhada e vamos descobrir e atentar o que se repete, né? Então o pensamento computacional, ele vai exatamente começar a diluir essa parte que se repete para não ficar tão grande. E aí nós vamos conseguir chegar a um denominador comum. Se você for ver, observar o aspecto das bruxinhas, elas têm coisas iguais, semelhantes, o nariz, o formato do rosto, os dentes que sempre estão faltando, né? Um olhar muito profundo e um pouco tenebroso. E aí nós vamos perceber que tem aspectos comuns e que possamos assim fazer o reconhecimento de padrões. Observem bem as imagens e ver como se repetem coisas que a gente pode eliminar essa parte aí, né? Então, e aí nós vamos fazer um bate-papo. A gente pode até fazer um bate-papo, uma roda de conversa nessa última atividade e responder algumas questões que eu posso ler aqui para vocês, que fala o seguinte: será que toda bruxa tem o rosto enrugado mesmo? Olhando para as imagens que você tem, né? Será que sempre o nariz da bruxa é grande? Por que será? Quais são os aspectos comuns entre essas duas imagens que temos? Realmente, será que as bruxas não têm dentes? Então, nós podemos ver nessa conversa, nessas perguntas aqui, e a gente pode até fazer um desenho, que coisas comuns. Estamos fazendo aqui um reconhecimento de padrões, coisas que se repetem. E com certeza vamos fazer uma roda de conversa muito interessante. E se vocês podem perceber, gente, nesses 4 pilares que foram apresentados aqui, tanto na parte teórica quanto nessa parte prática, podemos perceber que já utilizamos os pilares do pensamento computacional. Das atividades que foram feitas, nós podemos ver que na escola nós também já utilizamos isso. Mas aquilo que eu falei anteriormente, nós não sabíamos identificar, mas agora você já sabe identificar. E fica bem interessante saber que pensamento computacional também pode ser feito a atividades desplugadas, onde não é necessário um computador, um celular ou uma conexão de internet. E assim, com certeza, os nossos alunos vão achar muito bom atividades diferenciadas e desplugadas. Em nome da Secretaria Municipal de Educação, nós queremos agradecer o convite que foi feito à nossa Gerência de Tecnologia Educacional para participarmos do CETA 2022 e apresentarmos nossas oficinas que são feitas com os professores da Rede Municipal de Educação. E também lembrando que deixamos disponibilizado todas essas atividades, todo esse material que foi apresentado aqui para vocês no nosso QR Code. E agradeço também a oportunidade mais uma vez. Até a próxima. Até a próxima.